Iniciado. Boa tarde a todas, a todos que estão conosco. Muito obrigada por estarem aqui, pela participação. Meu nome é Silvia Cervellini, eu sou cofundadora do Delibera Brasil, nosso coletivo que está fazendo 4 anos agora em fevereiro, então é muito bom a gente estar comemorando o nosso 4º aniversário com esse webinário. E esse webinário faz parte da jornada formativa, da etapa de formação da iniciativa de cidadania, que é uma iniciativa que a gente está realizando com o apoio do National Endowment for Democracy, e que está onde nós formamos um polo de 10 organizações brasileiras. Vou pedir até para colocarem o mapa, para a gente mostrar as organizações que estão compondo aí esse polo da cidadania. Essas organizações estão percorrendo conosco uma jornada formativa para se capacitar e depois vão aplicar esses aprendizados em 5 experiências de mini públicos em diferentes locais do país e vão levar junto com a gente, né, essa missão do Delibera de promover essa forma de participação, a deliberação cidadã, que é uma invenção democrática que o Brett vai falar para a gente, que nem é tão nova assim, né? Mas então é muito bom estar com vocês. E como é que a gente vai fazer essa conversa hoje, né? A gente está aguardando o nosso colega do painel consultivo da cidadania, o Alexandro Santos, da Escola do Parlamento. Ele vai ser o provocador moderador, mas ele teve um pequeno problema, ficou preso ali num compromisso na Câmara, mas já está chegando. E aí nós vamos ter uma exibição do TED Talk, do Brett, que a gente considerou que é uma inspiração, assim, que o Brett fez, um momento inspiracional aí. E depois o Brett vai falar ao vivo, que é muito melhor para a gente, sobre o trabalho dele, sobre a visão dele dessa questão da deliberação cidadã e do sorteio na democracia. E aí a gente tem a participação da deputada Marina Elu, que também é do painel consultivo do da Cidadania. O Alexandre está aqui. Eba, que bom! Ele já está conosco, que bom. Então, e aí nós vamos ter momentos de perguntas das organizações do Polo da Cidadania, perguntas de vocês, dessa comunidade que está conosco, e vai ser muito interessante, né? Então, eu vou passar a palavra para o Alexandro, que muito obrigada, Alexandro, por estar aí fazendo essa contribuição aí para o de Cidadania e para a nossa conversa de hoje. Então, vou passar a palavra para ele. Pode tirar a tela, pessoal. Olá, Silvia, tudo bem? Me desculpe esse atrasinho para entrar, é que eu estava terminando uma atividade aqui do trabalho e era uma atividade que envolvia o presidente da Câmara, eu não podia sair da sala. Mas eu queria agradecer ao convite de vocês e queria dizer que eu estou muito feliz da gente estar juntos aqui nesse primeiro seminário, porque esta é uma pauta assim, fundamental para a gente cuidar da democracia, né? A gente precisa juntos cuidar da democracia, porque a democracia é preciosa. Ela tem muitas promessas ainda não cumpridas, mas ela é preciosa. E acho que falar do cuidado com a democracia é conversar sobre as alternativas que a democracia tem
para ela ser cada vez mais responsiva, cada vez mais participativa e conquistar mesmo corações e mentes das pessoas. A gente talvez tenha vivido algumas desilusões com a democracia, e isso, claro, causa sempre uma sensação de, puxa, será que é mesmo esse o caminho? Mas eu não tenho dúvida que é. A gente só precisa lembrar das promessas que a democracia fez e buscar que ela cumpra essas promessas, né? O Norberto Bobbio fala das promessas ainda não cumpridas da democracia. Uma delas é essa que a gente está mobilizando aqui nessa conversa, que é a capacidade da democracia incluir, fazer participar todo mundo, né? Então, estou muito feliz. Não sei se você quer que eu faça já a introdução dos nossos convidados, enfim. Eu tenho a honra, então, de convidar essas duas pessoas que vão participar, a deputada chegando daqui a pouco, mas a gente tem o Brett Henning, que vai fazer uma participação super especial conosco, porque ele vai permitir que a gente primeiro ouça ele numa TED Talk, né, Brett? E depois ele topou conversar com a gente sobre o tema. Então, é um privilégio, assim, para nós, porque o Brett é um dos grandes especialistas e também entusiastas, né, desse modelo de mini público para a democracia, desse caminho de participação qualificada na democracia, e ele vai certamente nos dar assim, muitas luzes sobre como é que a gente pode lidar com essa inovação democrática, né? Essa inovação que a gente está vendo surgir, né? Já com algumas experiências super bem-sucedidas aí pelo mundo, e querendo provocar aqui no Brasil uma conversa sobre esse tema, com a liderança, né, do Delibera aqui, que a gente tem feito, apoiando e dialogando com organizações que trabalham com o tema da democracia. A deputada Marina Elô, como vocês já sabem, chegará daqui a pouco, a deputada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, num mandato que tem se caracterizado também por pensar em inovações, né, na política, no poder legislativo. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente vai assistir é a TED Talk do Brett Henning, daqui a pouco a equipe vai colocar ali na tela, mas lembrem-se que depois desse momento a gente vai poder bater um papo com ele, então anotem aí o que vocês acharem mais interessantes no TED, e para a gente ter um caldo de conversa bom ali depois que a gente assistir juntos. Acho que é isso, né, Silvia? A gente agora vai assistir o vídeo. Vamos lá. Ótimo, obrigada. I want to talk about one of the big questions, perhaps the biggest question. How should we live together? How should a group of people who perhaps live in a city or in the continent or even the whole globe share and manage common resources? How should we make the rules that govern us? This has always been an important question. And today I think it's even more important than ever if we want to address rising inequality, climate change, the refugee crisis, just to name a few major issues. It's also a very old question. Humans have been asking themselves this question ever since we lived in organized societies. Like this guy, Plato. He thought we needed benevolent guardians who could make decisions for the greater good of everyone. Kings and queens thought they could be those guardians, but during various revolutions, they tended to lose their heads. And this guy, you probably know. Here in Hungary, you lived for many years under one attempt to implement his answer of how to live together. His answer was brutal, cruel, and inhumane. But a different answer, a different kind of answer, which went more or less into hibernation for 2,000 years, has had profound recent success. That answer is, of course, democracy. If we take a quick look at the modern history of democracy, it goes something like this. Along here, we're going to put the last 200 years. Up here, we're going to put the number of democracies. And the graph does this. The important point of which is this extraordinary increase over time, which is why the 20th century has been called the century of democracy's triumph.
and why, as Francis Fukuyama said in 1989, some believe that we have reached the end of history, that the question of how to live together has been answered, and that answer is liberal democracy. Let's explore that assertion now. I want to find out what you think. So I'm going to ask you 2 questions, and I want you to put your hands up if you agree. The first question is, who thinks living in a democracy is a good thing? Who likes democracy? If you can think of a better system, keep your hands down. Don't worry about those who didn't raise their hands. I'm sure they mean very well. The second question is, who thinks our democracies are functioning well? Come on, there must be one politician in the audience somewhere. No. But my point is, if liberal democracy is the end of history, then there's a massive paradox or contradiction here. Why is that? Well, the first question is about the ideal of democracy, and all these qualities are very appealing. But in practice, it's not working. And that's the second question. Our politics is broken, our politicians aren't trusted, and the political system is distorted by powerful vested interests. I think there's 2 ways to resolve this paradox. One is to give up on democracy. It doesn't work. Let's elect a populist demagogue who will ignore democratic norms, trample on liberal freedoms, and just get things done. The other option, I think, is to fix this broken system, to bring the practice closer to the ideal and put the diverse voices of society in our parliaments and get them to make considered, evidence-based laws for the long-term good of everyone. Which brings me to my epiphany, my moment of enlightenment. And I want you to get critical. I want you to ask yourselves, why wouldn't this work? And then come and talk to me afterwards about it. Its technical name is sortition, but its common name is random selection. And the idea is actually very simple. We randomly select people and put them in Parliament. Let's think about that for a few more minutes, shall we? Imagine we chose you and you and you and you and you and you down there and a bunch of other random people, and we put you in our parliaments for the next couple of years. Of course, we could stratify the selection to make sure that it matched the socio-economic and demographic profile of the country and was a truly representative sample of people. 50% of them would be women. Many of them would be young. Some would be old. A few would be rich, but most of them would be ordinary people like you and me. This would be a microcosm of society. And this microcosm would simulate how we would all think if we had the time, the information, and a good process to come to the moral crux of political decisions. And although you may not be in that group, someone of your age, someone of your gender, someone from your location, and someone with your background would be in that room. The decisions made by these people would build on the wisdom of crowds. They would become more than the sum of their parts. They would become critical thinkers with access to experts who would be on tap, but not on top. And they could prove that diversity can trump ability when confronting the wide array of societal questions and problems. It would not be government by public opinion poll. It would not be government by referendum. These informed, deliberating people would move beyond public opinion to the making of public judgments. However, there would be one major side effect. If we replaced elections with sortition and made our parliaments truly representative of society, it would mean the end of politicians. And I'm sure we'd all be pretty sad to see that. Very interestingly, random selection was a key part of how democracy was done in ancient Athens. This machine, this device, is called a cleroteria. It's an ancient Athenian random selection device. The ancient Athenians randomly selected citizens to fill the vast majority of their political posts. They knew that elections were aristocratic devices. They knew that career politicians were a thing to be avoided. And I think we know these things as well. But more interesting than the ancient use of random selection is its modern resurgence.
The rediscovery of the legitimacy of random selection in politics has become so common lately that there's simply too many examples to talk about. Of course, I'm very aware that it's going to be difficult to institute this in our parliaments. Try this. Say to your friend, "Oh, I think we should populate our parliament with randomly selected people." You'll be like, "Are you joking? What if my neighbor gets chosen? The fool can't even separate his recycling." But the perhaps surprising but overwhelming and compelling evidence from all these modern examples is that it does work. If you give people responsibility, they act responsibly. Don't get me wrong, it's not a panacea. The question is not, would this be perfect? Of course not. People are fallibly human and distorting influences will continue to exist. The question is, would it be better? And the answer to that question, to me at least, is obviously yes. Which gets us back to our original question. How should we live together? And now we have an answer with a parliament that uses sortition. But how would we get from here to there? How could we fix our broken system and remake democracy for the 21st century? Well, there are several things that we can do and that are in fact happening right now. We can experiment with sortition. We can introduce it to schools and workplaces and other institutions, like Democracy in Practice is doing in Bolivia. We can hold policy juries and citizens' assemblies, like the New Democracy Foundation is doing in Australia, like the Jefferson Centre is doing in the US, and like the Irish government is doing right now. We could build a social movement demanding change, which is what the Sortition Foundation is doing in the UK. And at some point, we should institute it. Perhaps the first step will be a second chamber in our parliament full of randomly selected people, a citizen senate, if you will. There is a campaign for a citizen senate in France and another campaign in Scotland, and it could, of course, be done right here in Hungary. That would be kind of like a Trojan horse right into the heart of government. And then, when it becomes impossible to patch over the cracks in the current system, we must step up and replace elections with sortition. I have hope. Here in Hungary, systems have been created and systems have been torn down and replaced in the past. Change can and does happen. It's just a matter of when and how. Thank you. Köszönöm. Muito inspirador, Brett, ouvir você falando e provocando a gente, né, a pensar de fato quais são as apostas e os limites da democracia liberal que a gente precisa enfrentar. Essa é a nossa tarefa histórica, né? Se houve gerações em que a luta era por afirmar o básico, né, o núcleo básico da democracia liberal, talvez a nossa exigência histórica seja encontrar alternativas, né, saídas para os dilemas que ela está vivendo nesse começo de século XXI. É, de fato, muito importante que a gente entenda que esse processo da democracia liberal ele vem sofrendo corrosões sistemáticas, né? E uma delas tem a ver com isso que você falou também ali no vídeo, né? Como é que ela consegue responder ao desafio de ser, de fato, uma democracia de todos, com todos, né? Que ela não fique presa a um certo formalismo que separa um grupo social e separa mesmo, né? Separa de modo quase abissal do restante da sociedade, né? Como é que a gente aumenta a penetração de todo mundo nos processos da democracia liberal, né? Aqui no Brasil, a gente tem vivido esses sintomas da crise da democracia liberal, um certo desgaste das instituições representativas, né? Uma certa descrença no poder dos parlamentos, por exemplo, de dar eco às demandas sociais, às vozes que são plurais, diversas, né? Na sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, inspirasse a gente um pouquinho mais
com esses caminhos em que a gente pode fortalecer o caráter mais participativo e deliberativo da entrada, né, das pessoas no regime democrático, e o que você já tem de aprendizados dessa experiência internacional para nós que estamos começando essa conversa aqui. Nós aqui do Decidadania, a gente está apoiando 5 organizações diretamente, outra rede maior indiretamente, justamente para que a gente possa aprender juntos esses caminhos para gerar maior participação, maior engajamento e maior responsividade da democracia. Então, seria bom se você puder contar o que você já aprendeu aí, né, com esse tempo que você está liderando, pautando esse assunto, e como é que você enxerga a possibilidade desse modelo de inovação democrática curar, né, dar conta de acertar alguns passos da nossa democracia liberal. Vou te passar a palavra, mas você fique à vontade para falar disso que eu pedi, ou para falar de outras coisas que você acha que são importantes para nós ouvirmos, né? Em geral, quando a gente fala da democracia brasileira, tem uma parte luminosa que a gente é uma democracia gigantesca, né? 230 milhões de pessoas, com um sistema eleitoral razoavelmente seguro, razoavelmente cuidadoso, mas que o lado não luminoso dessa nossa experiência é que parece que a nossa democracia não cumpriu as promessas que ela tinha feito para a nossa sociedade. Então, queria te passar a palavra para ouvir um pouco. Thanks very much, Alessandro, Silvia, Delibera Brazil, for inviting me. Very happy to speak to you. For me this evening, for you this afternoon, I believe. Especially in Brazil, it has such a good history of participatory democracy that was inspiring also to me. Learning about participatory budgeting in Sao Paulo, etc., decades ago was also very inspiring. I think what I'll say mostly is that TED Talk was 3 years ago, and the main thing that I've seen since that time is an explosion in interest in these types of methods using random selection and deliberation to come to political decisions. Why that has happened is a also very intriguing question. From a European context, of course, the Irish Citizens Assembly, they're now having their 3rd government-mandated Citizens Assembly, has led the way and inspired people, even such as Macron in France, to hold the Citizens Assembly on climate change. But also a grassroots movement, not least probably Extinction Rebellion in the UK, whose 3rd demand was for citizens' assemblies to address climate change. I think this has led quite clearly to a demand for citizens' assemblies at a local level in the UK addressing climate change. But perhaps even more exciting than this, because for us, citizens' assemblies using random selection of people in a deliberative forum to talk about politics was a very an idea that was unknown to the vast majority of people, and is still unknown, I guess. So this explosion of interest is the first thing that's very intriguing. We are kind of normalizing that idea, at least, and it's great to see these events happening in Brazil as well, that we can spread this idea around. But it's got to the point in Europe, at least, where a regional parliament, has set up a permanent sortition chamber. So we are now getting to the point of institutionalization. And that, to me, is the point we have to get to. Having a one-off ad hoc citizens assembly on this topic or on that topic, this is great, but we want to institutionalize citizens assemblies. We want to insert them into democracy and make them a key part of the democratic process. So the reality is in East Belgium. It's called Oost-Belgium. It's a German-speaking region of Belgium. It's a very small region, but the parliament there last year
was one of the first parliaments that I know of on the planet to institutionalize a permanent, randomly selected body to accompany the elected chamber. So we're seeing this kind of idea of having an elected chamber and a sortition chamber side by side, which would, of course, change the balance of power and, of course, increase the checks and balances on democracy. And what we have also seen in Scotland, for example, they have just finished a very long process, Citizens' Assembly, 100 randomly selected Scottish residents who came together to talk about the future of Scotland, of course, post-Brexit, etc. But one of the main conclusions they came out of that Citizens' Assembly is we need more Citizens' Assemblies. And they proposed to have a second chamber in the Scottish Parliament, a permanent sortition second chamber in the Scottish Parliament. And we are now working on a campaign to try to make that a reality in Scotland. So, of course, the first thing is to get some experiments, some pilots, to get the word out there. It's great if there can be a political movement that is also demanding citizens' assemblies. That can also create the demand, but eventually we have to try to move towards institutionalization because the main key lack of the citizens' assemblies is their connection to power, of course. If they are merely advisory, then the people in power can pick and choose the recommendations they like, or they can just ignore them completely. So to actually connect these deliberative forum to power is the main challenge as I see it. And that requires, of course, a grassroots movement. It requires some kind of elite buy-in, I assume. You know, how does social change happen? That's something I'm not going to try to go into here. One of the main things, though, is the research shows that people trust these decisions. And it's a great anecdote to the polarization that we're seeing all across the world. Not least, of course, I'm sure in Brazil, but in the US, in England, in Hungary, where I live as well. The societies are very starkly divided on various things, and just bringing people face to face, if COVID, once we get post-COVID, of course, but they are working online, these citizens' assemblies as well, but getting people together where they have to actually explain themselves and develop empathy and sympathy for people who they would not normally meet, and then try to come to a political decision is a transformative process, both for the people who participate and those who observe. So getting political leaders to observe these processes is also key. All the people who walk out of these rooms are like, wow, normal people can actually have a respectful conversation with each other and come to reasonable political decisions. So that's my hope, that we can spread the word. We can get to the point where these events are so common that the demand to institutionalize this and make this a permanent part of our democracy comes true. And hopefully, of course, make the world a better place where people engage in respectful, informed discussion to get to political decisions instead of what goes on at the moment. Muito bom. A gente está aguardando a deputada, né, Alexandra? Mas Você sabe, Silvia? a gente pode colocar, antecipar, então, a etapa das perguntas dos nossos colegas do Polo, nossas e nossos. Ah, a deputada acho que acabou de entrar. Marina. Bom, mas você sabe, Silvia, que quando o Brett fala da importância da institucionalização, né, dessas iniciativas, eu fico interpretando a nossa realidade brasileira, viu, Brett? Porque aqui, para o bem ou para o mal, o nosso modelo federativo, ele gera, né, a possibilidade de fazer esse tipo de institucionalização no nível local, né, nas câmaras municipais, no nível intermediário, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. E acho que isso, de um lado, aumenta a nossa complexidade, mas, de outro lado, aumenta a nossa capilaridade, né? Esse movimento pode chegar a muito mais pessoas, né?
se a gente fizer um desenho institucional interessante. Eu estou falando isso porque aqui na Câmara Municipal de São Paulo, havia uma legislação aprovada há 10 anos que estava em dúvida se era constitucional ou não, que é uma legislação que cria conselhos de representantes dentro do Poder Legislativo. Então, ainda não é uma experiência de domínio público, mas já é um processo em que as pessoas comuns podem fazer parte da conversa legislativa, né? Podem fazer parte desse processo de produção do que é o bem comum, de como é que a sociedade vai desenhar suas políticas. Então, fiquei aqui empolgado, viu, Silvia, com as nossas possibilidades com o Conselho de Representantes na Câmara. E eu queria, enfim, apresentar para todo mundo, acho que a maior parte que está aqui já conhece, a nossa deputada Marina Lou, também foi candidata a prefeita aqui em São Paulo, fez uma candidatura programática bem interessante, né? Como todas as candidaturas programáticas, pagou um preço, mas é muito bom tê-la aqui, deputada, especialmente porque a Assembleia Legislativa de São Paulo, nas nossas assembleias, é a maior, aquela que congrega o maior número de deputados, né, e tem um papel estratégico nessa conversa sobre ampliar a capacidade democrática, né? Só para te situar, acho que não sei o quanto você estava conseguindo acompanhar até agora, a gente exibiu a TED do Brecht, ele também falou um pouquinho sobre como é que ele enxerga o momento atual, né, aqui desse diálogo sobre a deliberação, e o Brecht destacou um ponto que eu queria, se você puder comentar junto conosco, que é essa modelagem inovadora do sorteio, né, de gerar um mini público com aleatorização, e ele falou o quanto isso pode ser potente para quebrar um pouco a polarização política, né? Ele estava falando aqui no final que a polarização política é um mal desse momento da nossa democracia, mas talvez o mini público, como ele gera mais contato, empatia, conversa entre as pessoas, ele podia ser um caminho para a gente superar um pouco dessa polarização. Mas fique à vontade, deputada, para falar aqui aquilo que você pensou em falar sobre essa nossa pauta. É só porque eu acho que você, de algum modo, está muito perto dessa experiência de polarização, né? Viveu na pele essa experiência de polarização, então queria levantar a bola para ver se você quer cortar. Boa tarde. Obrigada, Alessandro. Boa tarde, Silvia, boa tarde, Brett, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Vi algumas pessoas que eu conheço, boa tarde para todo mundo. É um prazer e uma honra estar aqui hoje, tanto para aprender, tanto para escutar, quanto também para fortalecer e um pilar que eu acredito tanto, que é a participação política. É uma forma extremamente necessária nos dias de hoje que a gente se debruce e se dedique a construir outras formas da política permear a vida das pessoas. Esse afastamento que a gente viveu nas últimas gerações da política institucional, que foi um afastamento calculado e que deu amplo resultado, alinhado a essa criminalização constante da política, faz com que a gente cada vez mais mantenha os espaços de decisão na mão das mesmas pessoas, afaste das reais necessidades, das reais discussões de qual sociedade a gente quer ser. E no parlamento, especificamente, isso deveria ser um papel fundamental que a sociedade deveria incidir, discutindo qual é o caminho que a gente quer ser. E a gente acaba se afastando muito disso, então eu quero começar parabenizando a Silvia e o Delibera Brasil pela nobre missão de pensar e discutir outras formas que a política pode representar, pode estar mais próximo das pessoas, que na minha visão é uma das grandes necessidades das democracias atuais. Quando a gente fala da crise das democracias, da crise da representação, a gente está essencialmente falando de formas de participação na política, de formas de participação na tomada de decisão da sociedade, que não está funcionando, e se propor a sugerir outras formas, a pensar outros caminhos, a pensar outros modelos para que isso funcione, é um dos nossos pilares estratégicos do mandato, é uma das coisas que eu acompanho há bastante tempo, estudando e pensando, e é um prazer estar aqui hoje com vocês, que se propõem a discutir isso de uma forma ampla na sociedade como um todo. Mas é super difícil, como vocês também sabem, porque ainda existe hoje
uma cultura política muito divergente dessa visão de como a gente pode crescer essa participação. E aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo são 94 deputados, das quais sua ampla maioria não entendem o seu papel como um papel de facilitação da participação e da construção coletiva, a construção conjunta dos caminhos da sociedade, mas se entendem completamente delegados a tomar as decisões e querem manter uma forma de relacionamento dessa perspectiva. E a polarização, muito bem colocada, trabalha para que isso se mantenha. Então, é um desafio grande e que a gente vem enfrentando aqui no mandato de diversas formas diferentes. A primeira delas é que muitas das vezes a gente vê a participação nos locais como um espaço de escuta, audiências públicas, mas uma participação que não se desdobra em nenhum resultado concreto na sociedade. Até a participação nos conselhos municipais, as participações nas instâncias de participação que existem, e a nossa Constituição ela é avançada nesse sentido, ela é uma Constituição que prega e prevê um modelo de sociedade participativo, mas até as instâncias de conselho acabam sendo muito desanimadoras quando você vê muito trabalho de discussão, de articulação, de construção, não se refletir na prática, não se refletir em orientação de política pública, não se refletir de fato em participação. Então, tendo isso em vista como uma grande preocupação no mandato, a gente começou a construir toda a nossa estratégia de participação pensando em resultados concretos e não no modelo que a gente está acostumado a ver, que é de muita audiência pública, de muita escuta, de muito evento, de muita cartilha e de nada de resultados. Então, o que a gente pensou em formas que isso possa incidir? E a gente vem conseguindo, em diversos modelos, pensar em formas de incidir. Então, por exemplo, na articulação na leitura das leis que existem hoje. Hoje existem na ordem do dia aqui na casa, na Assembleia, então as leis que estão prontas para serem votadas, 350 projetos. Quando eu entrei, tinha 350 projetos prontos para ser votados. E daí a gente falou, bom, a gente precisa ter uma opinião sobre eles, vamos construir junto. A gente fez um grande evento de participação que os grupos que aqui estavam, que tinham aderência ao meu mandato, leram os projetos, escreveram os pareceres, orientaram o meu voto. Então, se qualquer um daqueles projetos entrar na ordem do dia, a gente pega essa pasta, lê o resumo, lê a pesquisa, compartilha. Então, é um jeito também bastante esperto, bastante inteligente de ampliar a inteligência coletiva do mandato, trazer outras visões para o mandato, trazer outras informações, trazer mais gente trabalhando para que o que a gente produz aqui seja de alta qualidade. A gente fez um laboratório sobre o orçamento. Existem pouquíssimas informações, a população sabe muito pouco sobre quanto dinheiro tem, como é gasto o dinheiro, como é dividido esse dinheiro, como funciona esse processo de dinheiro orçamentário do Estado. Então, a gente fez um laboratório em que 3 etapas, acompanhando as etapas do orçamento público, e daí na LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A gente fez um momento em que todos eles a gente deu uma aula, explicou, dividiu em grupos, se aprofundou em temas, e cada grupo desenhou uma emenda. E as emendas que eu protocolei são as emendas que foram feitas pelo grupo e que eu briguei, e que a gente conseguiu incidir, que virou lei, que virou texto. Quando a gente entrou na pandemia, tinha muitas ideias de como poderiam melhorar, do que poderiam fazer, então a gente fez um laboratório de leis online, foi pela primeira vez, fizemos um grande chamado, muita gente veio dar ideias de projetos de lei que poderiam ajudar a gente a passar pela pandemia de uma melhor forma. A gente dividiu em grupos, os grupos escolheram os seus principais projetos, e isso foi parte dos projetos que a gente protocolou, que a gente lutou que fossem incorporados no projetão de lei que a Assembleia fez, e a gente conseguiu resultados, como, por exemplo, a obrigação da publicidade sobre os canais de denúncia da violência contra a mulher. A violência contra a mulher aumentou muito na pandemia, era um problema de um público que se relaciona com o mandato, eles colocaram isso e virou lei. Hoje o Estado teve que aumentar o número de divulgação dos canais por conta dessa participação. Um outro tema que a gente trouxe foi a questão dos policiais em relação à segurança deles na pandemia, que tinha um policial que estava no grupo, falou que eles estavam se sentindo muito expostos, foi escolhido pelo grupo como tema prioritário, foi uma das emendas que a gente colocou no projeto que virou lei. Então, trazer e garantir que a participação seja de fato concreta e incida na sociedade
é um dos nossos grandes pilares. Eu acho que é muito importante a gente conseguir amarrar essa última ponta. A minha experiência prévia de participação de vários conselhos municipais, vários espaços de participação, debate, que não se concretizam, acaba sendo muito frustrante. Então, essa é uma grande preocupação que eu acho que em todos os momentos que a gente tem de discutir outras formas de incidência e de contato a gente precisa ter. Trouxemos também uma grande experiência muito legal, que foi na destinação de emendas. Nós, parlamentares aqui no estado de São Paulo, temos as emendas impositivas. Então, a gente destina em torno de 5 milhões de reais do orçamento do estado como que a gente quiser. E a gente fez a gente fez várias formas diferentes. Então, edital de emendas com os projetos, todas as organizações se inscrevendo, com banca de especialistas para escolher. A gente fez uma parte de votação online que as pessoas escolhiam os projetos que receberiam. E a gente fez uma oficina presencial em que o governo do estado, a gente chamou as secretarias e cada um escolheu um projeto para apresentar. A gente deu uma moedinha de ouro para cada uma das pessoas que entraram, aquelas de chocolate, e aquilo representava uma parte de uma emenda que ele iria de fato destinar. Só que ele tinha que se juntar, a gente precisava juntar quatro moedinhas para escolher um projeto, e aquilo de fato foi um exercício de priorização. E aí, numa hora, um dos participantes levantou a mão e falou assim: mas é muito difícil, todos os projetos são importantes, decide você, trazendo isso para mim. E eu falei: não. Quando a gente está aqui, o esforço realmente é para a gente coletivamente escolher. A sua participação vai destinar esse dinheiro. E daí, no final, alguém falou, mas é de verdade? Esse é um dinheiro que, de fato, vai escolher o projeto? Eu falei, sim, realmente é essa forma de compartilhar esses poderes, mas trazendo essa responsabilidade, que eu acho que pode ser transformador, ainda que seja bastante pequeno, ainda que a gente esteja num ambiente bem controlado do nosso mandato. A gente vem pensando em outras formas de ampliar essa participação e essa forma de construção coletiva. A gente tem um programa de embaixadores, a gente conversa com diversos mandatos no estado e acho que tem várias coisas que a gente pode construir e pensar juntos. Só uma última fala, um último recorte sobre essa questão de sorteios cívicos, que está muito distante, a gente não faz nada parecido, mas eu particularmente tenho muito interesse em entender mais, acompanhar e discutir quais são essas experiências no mundo, seja para a participação de conselho, seja para a participação da representação direta, né? Eu sei que tem algumas poucas experiências no mundo, mas que acontecem por meio de sorteio cívico, eu acho super interessante, porque entendo que talvez não traga os melhores resultados, talvez traga, tem muitos problemas correlacionados, em que as pessoas apontam, mas talvez resolva muitos dos problemas intrínsecos hoje da nossa política. Então, também queria pedir e me colocar à disposição para aprender e ouvir cada vez mais sobre essa questão de sorteios cívicos, que me interessa muito. Acho que pode ser uma conversa interessante e importante da gente ter, ainda que não veja isso ainda muito potente, muito real no Brasil, né? Essa discussão no Brasil acontecendo. Muito legal te ouvir, Marina. Eu não sei se o Brett conseguiu acompanhar tudo, porque ele está na tradução simultânea e às vezes a velocidade não conseguiu, que ótimo. Então, fico muito feliz. Não, fica tranquila. Deu certo. Todo mundo. Desculpa, Brett, eu sei que eu falo rápido, às vezes eu não me atentei que talvez a tradução, mas, por favor, me interrompam das próximas vezes se alguma coisa não deu para entender. Não, deu tudo certo. É que agora a gente vai ter um momento que a Silvia vai selecionar umas perguntinhas, né? Eu já vi que ali dei uma olhadinha no YouTube, tinha 3 perguntas muito boas. Uma até tem as do Polo que já estão aqui apostos para fazer. Ah, ótimo. O que você acha de eu ler as 3 do YouTube e você ler as do Polo? Pode ser? A gente tinha você já puxou? Sim, a gente. Ótimo, não, então fica com você agora. Os nossos colegas do Polo estão aqui com a gente. Eu vou chamar a Letícia para fazer a primeira pergunta, depois o Kleber. A Letícia é da Fundação Amazônia Sustentável, é do nosso grupo do Descidadania, e o Kleber é do IPAD, também do nosso grupo, são 2 organizações aqui do Descidadania. Letícia, você está aí? Então, sim. Oi, Silvia, todos e todas, boa tarde. Para quem é tarde, talvez boa noite para o Brett, não sei. Bem, um prazer estar aqui com vocês. E trago uma das perguntas que surgiu nos nossos trabalhos prévios aqui, né, de
entender como que a gente pode trazer a proposta de mini públicos para projetos que a gente tem implementado. Várias instituições estão aqui, né, se reunindo já, a gente já vai para mais de 2 meses de trabalhos e algumas dúvidas começam a surgir. Então, eu deixei aqui anotado uma dessas dúvidas. E agora vai, então. No processo do mini público, a gente mobiliza um grande grupo, né, grande número de pessoas, e aí faz um sorteio, né? Então, afunilando, filtrando esse grande número para um grupo menor nessa lógica de amostragem. Mas a gente pensa que nesse processo, se a gente não pode eventualmente gerar uma frustração nessas pessoas que são inicialmente mobilizadas e que não são sorteadas lá no final do processo para poder, de fato, compor um mini público. E a gente pensa, então, como que a gente pode garantir que essas pessoas entendam que elas serão impactadas diretamente, mas também representadas por esse público que acaba compondo o grupo final, e como que a gente pode minimizar impactos negativos nesse sentido de frustração, de fazer com que as pessoas entendam que elas estão, né, ali representadas, porque acho que nem sempre essa abordagem, né, dos métodos estatísticos de amostragem é algo que a gente consegue de imediato explicar então, de forma simples e acessível para que qualquer pessoa possa entender e se sentir parte. Obrigada e fico aqui no Muito barco. bom. Eu acho que eu vou pedir para o Brett responder uma a uma. Brett, por favor. Sure. Yeah, it's a very important question, of course. These sortition methods, these mini public methods, they are not designed to be mass participatory methods. But you can do a dual mechanism. So, for example, in the Irish Citizens' Assembly, even though it was a sortition of 99, a representative sample of 99 people, anyone could, of course, make a submission to the Citizens' Assembly process. And those submissions, a representative sample of the submissions were presented to the Assembly, actually. The other example would be something like from the city of Madrid, actually. They had an open propose and vote citizen mechanism. And what got to the top of that open propose and vote was then put to a sortition assembly, and the sortition assembly looked at the top 10 and looked at the pros and cons and in depth, and looked at what could get there, what should be done. The best way, I think, to make people understand this process is to make it a bit of an analogy, like a jury process, like a legal jury process, that you have this 12 people or 50 or 100 in a citizens' assembly. And in theory, they come to the decision that any group of people would come to a decision in that environment, in that informed, deliberative environment. And the best way you can maybe portray that is just with pictures. Once you see a photo of a citizens' assembly and you look at the diversity of the people in that citizens' assembly, you see people you see young people, you see that it's 50% women, you see that it's people just like you and me, and that really gives you this impression. There was a great experiment called America in One Room, where they brought a representative sample of 500, it should of course been the US in one room because it was just a US experiment, of 500 US citizens together, and to see the photo of those 500 people and to realize that's a microcosm of America. And it looks so different to a picture of a parliament or a senate or something that you go, oh, wow, that's what these can look like. So other than having open public input, which is really key, of course, and how you represent the public input into a citizens' assembly process, and making sure you communicate the process really well, that this representative sample, it's the informed deliberation, the time it takes, that's really important, because it's not public opinion. That's the other key thing. Yeah, it's not public opinion. It's this public judgment thing. Does that help? I hope that helps. Muito bom. Agora eu gostaria que o Kleber fizesse a pergunta. Kleber?
Olá, boa tarde. Olá a todas e a todas. Muito feliz de estar aqui com vocês, né, nesse momento e representar o grupo, né, nos nossos debates e alinhamentos em relação ao mini público. A pergunta veio muito num contexto, momento de definição do grupo de cidadãos, né, que será afetado com a deliberação. E o proponente, né, nós, nesse nosso grupo Delibera, muitos já têm um posicionamento próprio, né, dentro de um contexto de sociedade e representamos, né, fazemos parte de grupos que estão fora desse espaço de deliberação, enfim, né. E aí o grande desafio é construir um distanciamento adequado na definição do conjunto de cidadãos, né, que será afetados com a deliberação, né. Tem um desafio muito marcado aí, ligado a demos, né, cidadãos. E na sequência, né, é também desafiador definir os perfis essenciais para compor o critério de sorteio, né. A pergunta é: quais as recomendações para minimizar esses possíveis vieses, influências, né, a partir do nosso lugar de atuação política nessa etapa que é de definição do conjunto de cidadãos? Brett, eu acrescentaria aí, é interessante essa pergunta, tem muito a ver com aquela discussão que na Democracy R&D, na nossa rede internacional, relativa à Extinction Rebellion e né, a questão da Extinction Rebellion ter como uma exigência uma Assembleia Cidadã a partir de uma causa que eles são os mais ativistas na causa. Então, é bem interessante isso. The first thing I would answer is just the criteria of selecting these people, etc. Of course, the process is really important. It should never be an open call. So it should not be. It should always be. But the way we do it we've done it in the UK and Australia and in Hungary as well, is a two-step random selection. So the first step is you randomly select a bunch of people to invite to express their interest in participating. And so you make sure it is not open to political mobilization. It's not open to groups to try to stack that first invitation process. And I'm not sure how that could happen in Brazil, but for example, in Hungary, there's a residence register. So we just randomly selected from the residence register. In the UK, we just used the Royal Mail postal database, and we randomly selected addresses, and when we deliver invitations to those addresses, and only people who live at those addresses can register. So this is really crucial in making sure that the process is not the usual suspects, so to speak. Of course, people have to be, or should be, paid to participate so that you reduce any barrier to participation. Once we get people who register, we often find a lot of skewing towards the more highly educated, skewing towards people applying from the richest areas, for example. So we measure, we typically at least stratify on 4 categories: gender, age, geography, and a socioeconomic proxy. That socioeconomic proxy can be education level. It could be area that you live, if it's very divided in terms of area you live. It could be occupation, so you make sure you get blue collar, white collar, or whatever that could be. And then the second step is a second random selection of everyone who registers. And that's done using an algorithm that corrects the initial skewing. So even in your initial registrations, you might get more people who are from a higher socioeconomic group. When you do your second selection, you correct that skewing completely, and you actually get a microcosm of society. And it's these 2 steps of random selection that make sure that the people in that room are a real microcosm, and none of them virtually ever are actually very politically active. They all come in because you've offered them money to talk about something that they may care about. So that's crucial.
who is actually defined, who you actually do that initial sortition from. It depends on the topic, it depends on the subject, etc. If it's a local topic, of course, then it should be just a sortition from the local area. If it's a national topic, it should be a sortition from the national area, of course. How you define that is, of course, a difficult, complex question. Yeah, there's no easy answer to that, essentially. I hope that answers your question. Gente, antes da gente trazer as próximas perguntas, eu queria fazer um gancho aqui, a partir das colocações da deputada Marina, sobre as dificuldades de colocar essa participação informada no dia a dia do trabalho legislativo, e o Alexandro também. Não, eu já vou chamar, então, tem mais 2 pessoas do Polo para fazer pergunta, mas eu queria colocar só essa questão. Como, nas experiências que a deputada colocou de participação, e acho que a gente está conversando no mandato sobre isso, né, Marina? Vamos conseguir fazer como o sorteio pode entrar também nessas iniciativas de participação para ajudar na elaboração de leis, você misturar grupos de pessoas interessadas com grupos de pessoas sorteadas. Você já viu isso ser feito, Brett? Você em algum país? So that is the proposal that has come out of the Scottish Citizens' Assembly, is to actually set up a permanent body that at some stage in the bill drafting process, it would go to that group of people. If there were too many bills, you could, of course, split that group of people. So a Citizens' Assembly will typically be 50 to 100 people, but there are also citizens' juries that can happen with 20, 25 people, smaller numbers. So if you had a group of people ready, 100 people, 150 people, and suddenly 5 bills needed to be reviewed, of course, you could just split those up into 20 groups of 25 people. The key difficulty, of course, is how do you give them the time and the information, and who chooses who gives them the information, if that makes sense. And giving lay people the time essentially means at least offering them some kind of financial incentive to give up weekends, evenings, etc. And yeah, so time, how do you select the people who provide the information, the experts, so to speak, is also a key problem. But in Scotland, that's on the table to happen in the future. Yeah, we're still away from serious institutionalization, except for this one experiment in Belgium. So if you got it happening in São Paulo, you would be a leader. Então, nós vamos fazer, ó, a Iobami vai fazer a próxima pergunta do Cidadania, do Polo, para vocês. A deputada está avisando que ela tem mais 10 minutos, mas acho que a gente consegue manejar aqui para você fazer uma fala final, Marina, depois que a Iobami fizer a pergunta. Por favor. Boa tarde a todos e todas presentes. Eu sou a Iobami Nobunlelo, eu faço parte da Organização Juventude Negra Política em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente está muito animado em fazer parte do Polo e poder ter acesso à tecnologia do domínio público. Uma das preocupações é como cativar as pessoas, né? E a pergunta que eu venho trazer é como comunicar sobre o processo, garantindo a mobilização de diferentes públicos para a adesão inicial e lidando com uma natural desconfiança das pessoas sobre o processo de sorteio. Eu até pediria... Ótimo, obrigada. Marina, você gostaria de fazer alguma colocação para o Brett comentar junto?
Essa pergunta da Yobami é exatamente a pergunta que eu também tenho. Eu acho que é um desafio ainda grande e é muito... A participação na política está muito incipiente no Brasil. Por meio dessa tecnologia, por meio de sorteio, ainda acho que são passos ainda bastante avançados em que a gente tem realmente esse desafio. Então vai ser ótimo poder escutar os comentários do Brett em relação à pergunta que eu acho ela de fato boa. O que eu ia comentar antes é sobre o desafio que você colocou de como que a gente engaja e faz isso acontecer, e essa questão que o Brett colocou de essa possível remuneração para esse mínimo público, para essa participação, é um desafio muito grande que a gente tem. A participação, a gente achar aqui no mandato, a gente faz toda ela de forma voluntária, então a gente achar esse equilíbrio até onde é interessante, entrega valor, a pessoa se sente engajada, onde a gente sobrecarrega e daí não faz mais sentido porque a pessoa deixa de participar. Como fazer isso ainda é um processo que a gente se dedica bastante aqui a achar meios de a forma de participar também ser um valor para a pessoa, né? Isso é uma construção na nossa sociedade, acho que fundamental. Em relação a perguntar a Elba, eu vou escutar também a resposta, que também me pergunto muitas vezes. Brett? Yeah, it's a great question, of course. How do you captivate? How do you motivate people? If we knew the answer, we would have won. It seems that the connection of lottery works well. People don't like, so there are some focus groups going on. People say, for example, never use the word random. So once you're talking about sortition, we should always be using the word lottery or something. And there are groups in the US who have been working on a public lottery system when you select the people, to make it a bit of a spectacle, to make sure that everyone who has registered their interest can see that they have a chance of being selected, and to make that much more of a spectacle. In terms of communication and sort of framing this, of course, most people have more immediate concerns, you know, health, education, etc., are far more on people's minds often than fixing a democracy. So how to get reform of democracy up the political agenda. Yeah, unfortunately, I don't have any magic wand to wave and make that happen. Yeah, in terms of the trust in the process, so I mean, we, for example, the algorithms we use, we make them open source to make sure everyone can see that. We've had academics look at those algorithms and pronounce them to be the fairest algorithm in peer-reviewed journals, etc., like this. So we try to embody transparency and trust in these processes as much as we can. But again, yes, the main question is, again, how to connect these to political power. And that's the one that, if we can make them, because of course, if people see that they are just talking shops that have no effect, then they will become demotivated. So the first thing you want to make sure is that as a bare minimum, those in power commit to publicly responding to the outcomes of these reports and publicly saying which part of the reports they will be implementing, and if there are parts that they won't, which parts they won't. So to motivate people to register, I mean, make sure it's obviously relevant to the people, maybe make sure it's a very interesting topic. Don't talk about car insurance or something. That's what they tried in Australia. In Jersey, they were talking about assisted dying for the terminally ill. That got our best response ever. So make sure it's an exciting topic. Make sure you offer incentives to participate. Make sure you lower the barriers as much as you can. Make sure you get political buy-in, and if possible, as much upfront political commitment to at least publicly respond, if not implement. In Poland, Marcin Gerwin has had astounding success in convincing city mayors to commit to implementing the outcomes of these events if they have an 80% consensus.
So essentially, if a randomly selected bunch of people, after going through a lengthy process of informed deliberation, almost all agree on something, the mayor of Gdansk said, I will do it. So trying to aim for this kind of political commitment or buy-in will obviously motivate people to participate and join in these kinds of conversations. Bom, gente, a gente está com várias perguntas do pessoal. Valeu, gente. A gente ainda tem uma pergunta do Polo, mas eu vou colocar aqui duas perguntas que eu acho que podem se conectar. A pergunta do Bruno Souza Araújo sobre como as juventudes, como nós aqui, né, todos, percebemos as juventudes na promoção da democracia, sendo que esse grupo é um dos mais marginalizados nos processos democráticos. E, pelas nossas experiências do Delibera, eu acho que essa pergunta tem uma conexão com uma outra, da Janaína Jatobá, que também é membro do painel consultivo da cidadania, que é: quais são as faculdades ou as capacidades humanas essenciais para um bom funcionamento de um mini público? Então, eu acho que juventude e capacidades humanas combinam. Vocês querem comentar? Certainly. I mean, one of the amazing things I find about a citizens' assembly is looking at the number of young people who participate because of the stratification in the second step of random selection. We basically guarantee that in that room, if half of your population are young people, then half of that people in that room deliberating will be young people. So if you look at any graph of the average age of politicians in most of the Western world, the average age is some ridiculous, 60, they're all 2/3, 3/4 men, etc. Whereas if you look at a citizens' assembly, what you get is a much more balanced group. In the UK and some places in Australia, they're now opening these events up to anyone 16 years and older. In Scotland, 16 years and more have now got the right to vote, so they can also participate in these citizens' assemblies. So now you're bringing in voices of even younger people. There is an example in Australia of a youth assembly as well, and that's becoming more and more common. But the main key point is that half of the room will be young people in a citizens' assembly. And so this is transformative in terms of political power and political say, if these things take into account. In terms of the capacities necessary to participate, not very much. You've got to be able to listen. You've got to be able to listen and talk respectfully. So some people are put off by the amount of information. So there are challenges about how to present information in an engaging and accessible way. So I have seen assemblies on climate change where you see people's eyes glaze over as the numbers roll over them. But I think that's more of a challenge about how we should encourage experts and other witnesses to engage in a sort of a more meaningful and simpler way. Typically at the start of an assembly, they will go through a process where they talk about some ground rules, and the ground rules are virtually always the same. Engage in respectful deliberation, listen to each other, make sure that everyone has their say. Often in a large assemblies, if you have 100 people and they're all sitting at small groups of 8 small groups of people at tables of 8 people, on each table you will have a professional facilitator who will make sure that no one dominates that discussion and everyone gets to have their say. So the professional facilitator has a very important role to play in that. They are often surveyed at the end to ask if the facilitator at their table has been biased and not been trying to sway the conversation. And every good facilitator comes out of these processes looking very well, looking very good. Eu só acrescentaria que,
quando eu penso nas capacidades humanas, o que nós percebemos é que nos mini-públicos, as melhores capacidades de cada um vêm à tona, e o modo cidadão traz isso, é impressionante. Então, concordo plenamente que não tem nada ser humano estar lá querendo deliberar, já faz a mágica. Nós temos muitas perguntas, a Marina... Vou precisar ir, Silvia, eu posso fazer uma última fala sobre essa questão dos jovens, que é um tema que a gente trabalha muito aqui no mandato, e daí eu vou precisar sair mesmo porque eu tenho um plenário agora, mas quero agradecer, acho que sempre bom ouvir sobre essas novas tecnologias e sobre essa forma de engajamento que a gente tem muito a avançar aqui no Brasil, mas meu mandato segue compromissado com a participação, segue com compromisso com vocês, tudo que a gente puder fortalecer, construir em conjunto, conta com a gente. Parabéns pelo evento, Silvia, Brad, Alessandro, todo mundo que está aqui. E só em relação aos jovens, eu acho que o grande ponto para a gente, quando a gente trabalha com jovens, é realmente conseguir trazer essa concretude. Talvez seja um dos períodos da vida que mais você precisa ver resultados, concretude, e quando vê o potencial de engajamento e de transformação e de envolvimento cidadão é muito grande, é muito legal trabalhar com jovens, mas a gente usa sempre essa busca por ou a metodologia lúdica, então a gente tem jogo do orçamento, jogo da construção de leis, que a gente faz muito nos colegiais, mas que a gente consiga levar uma coisa concreta, a gente construiu um projeto de lei com meninas, de um projeto de liderança na periferia sobre a importância das meninas ou sobre a questão dos absorventes. É muito legal quando isso se transforma e, de fato, os jovens veem alguma concretude dessa participação, porque isso engaja e, na minha visão, isso constrói uma perspectiva cidadã para o resto da vida daquela pessoa e que é muito uma necessidade que a gente tem hoje de construir uma nova cultura de participação na política. Então, acho que foi uma pergunta bastante... um gancho ótimo para terminar minha fala e agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada, deputada. Bom trabalho aí. Nos represente. Obrigada. Vou lá. Tchau. Alexandro, você gostaria de trazer algumas perguntas da turma lá? Tem várias muito interessantes sobre as nossas experiências brasileiras. Tem algumas perguntas, Brad, que falam da conexão entre essa ideia de mini público e a noção de referendo, né? A Constituição brasileira orientou o Estado brasileiro a acolher a figura do referendo e a figura do plebiscito também. Então, talvez, se você puder falar como é que você enxerga o link entre essas duas formas de promover a participação, né? Acho que é importante porque é uma questão que o público trouxe. E uma outra questão, que foi trazida pelo Maurício, que como é que é possível, né, juntar essa noção, a tecnologia do sorteio, com as assembleias deliberativas em nível nacional, né? Como é que você olha para essas experiências no mundo, seja no legislativo, como você comentou aqui na sua fala primeira, seja nos conselhos de participação, né? Países que têm conselhos de participação em políticas públicas, se você enxergou na experiência internacional a conexão do mini público com esse dispositivo. Talvez só para contextualizar, Brett, a nossa Constituição de 88, ela tem uma plataforma de participação através de conselhos conselhos temáticos, conselhos setoriais. Então, vai nas várias escalas. Então, você tem o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, as Conferências Nacionais de Saúde. E são uma forma muito importante de participação da sociedade civil, que tem representação nesses conselhos, mas não tem a questão do sorteio. Então, acho que é por aí, assim. E outra instituição que eu acho que as pessoas estão querendo ouvir que você comentou no início, é o orçamento participativo, e como a gente pode combinar
essas inovações do sorteio e do orçamento participativo. Yeah, great questions. The connection between referenda and mini public deliberation, I think the best example of that is from Ireland, which is one of the most famous examples, perhaps. They wanted to change their constitution in multiple ways, and Ireland, with a history of the Catholic Church, etc., had what some would see as very regressive clauses in their constitution. And the politicians' hands were tied. They had vested interests on one side, they had the church on the other side, they had political factions pulling them this way. They couldn't move forward. And so the decision they made was to have a citizens' assembly on these topics. And what the citizens' assembly did for them was open up the political space for them to step into and say, I'm moving into this political space because this is what the Citizens' Assembly has said. So that led directly to a referendum on legalization of same-sex marriage, which passed in Ireland, and people even, a decade ago would have just been shocked that that could happen in Ireland. It then led to the second referendum on the removal on the constitutional ban on abortion in Ireland. And they're now having a third Citizens' Assembly on the role of women in the home, because there's a clause in the Irish Constitution that says that a woman's place is in the home. And so the Citizens' Assembly, I think it's very obvious that it will come out and say this clause has to be removed. The politicians will then step into that space and say, right, we are now just doing what the Citizens' Assembly is asking for, propose a referendum, and hopefully that will pass. So it is interesting. A Citizens' Assembly obviously cannot change a constitution, you need a referendum. But if the Citizens' Assembly has enough public profile and is about a topic that engages the public enough, it seems that it can sway public opinion, or at least people trust what the Citizens' Assembly has decided. So when they've done some academic studies in Ireland, for those people who knew about the Citizens' Assembly, and of course not everyone did, but a lot of the people who knew about it trusted what they said and went with that, and that influenced the way they voted. So Citizens' Assemblies, I think, are the ideal way to work on constitutional change, in a sense. Obviously, because they're not political bodies. There's no one there who is looking for re-election. There's no one there or very few people there who will be members of political parties if the random selection is genuine. In terms of the technology of sortition deliberation in national levels, the example of this happening at a national level are just getting more and more. So now Ireland has done 3 of these. Macron has done 1 in Germany. They've just holding a Citizens' Assembly on Germany's place in the world, and that draft report has just been released. It's now reaching up to the national level. There is no reason why a sortition Citizens' Assembly can't happen at any level. And in fact, there's now about 3 projects around the globe trying to promote a global Citizens' Assembly on either a global agenda setting or on addressing climate change. If you can bring a random representative sample of people together, the theory is that they will come to a conclusion that any such a group would have come to. So the technology itself is adaptable across any scales, if that's the question that was being asked, if I understood it. In terms of participatory budgeting, I was just mentioning that because that's what when I think of Sao Paulo, I think of participatory budgeting and reading about participatory budgeting in the decades ago and being inspired. I don't actually have much experience in that, although I do, except for this case in Madrid where they tried, well, they had a successful system where there was an open process, and on top of that there was a sortition process that made the final decision about how to distribute funds between the most popular proposals.
Nós temos mais uma pergunta, temos várias perguntas ainda, mas tem uma da Vanessa, do Instituto Governo Aberto. Vanessa, por favor. Olá, Silvia, obrigada. Olá a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer ao Brecht, né, e o pessoal do Cidadania por esse papo super importante e gostoso. Eu sou a Vanessa Meneghetti, sou cofundadora do Instituto de Governo Aberto, que atua, né, para a promoção do governo aberto como uma ferramenta para a promoção de direitos pela cidadania e participação social. A gente faz parte do polo, né, do programa de cidadania. E a partir das nossas conversas, né, de reflexões que a gente teve, surgiu a questão da legitimidade, né, e de possíveis impactos e consequências da experiência de mini público. Então, eu queria perguntar para o Brecht, né, quais dicas, né, que ele teria para que a deliberação ela seja acolhida, né, pelo poder público, pelas autoridades. Vocês estão me ouvindo? Então, né, deu uma... Tá. Então, vou repetir. Quais dicas, então, que ele teria para que a deliberação ela seja acolhida pelo poder público, pelas autoridades e pelas pessoas, né, que são diretamente atingidas por esse problema que está em discussão? E também queria perguntar para ele que estratégias, né, que são chaves para que essa deliberação seja considerada legítima e representativa. Yes, I think the most important way to get impact is to make sure that you have the political buy-in right from the beginning. The biggest, how to put it, I think the best way to get politicians into this process is to go to the politicians and say, what problem do you have that you really want to solve? And I think every politician probably has an issue that they really wish they could move forward on and they can't. Then if you say, we have a mechanism that can help you solve that, and they buy into that, then of course it will hopefully have political impact at the end. Unfortunately, there are very few ways to actually guarantee that. And we do see again and again that the outputs of these things are either ignored or cherry-picked, and this again is the major problem that we're having with advisory citizens' assemblies at the moment. So the way to do that is just to try to make sure you get the buy-in at the start, I think, to make sure that they come along, that they understand the process, try to not make it too oppositional to them, but try to bring them along. In terms of the legitimacy, I think this gets back to me to the transparency of the selection mechanism. You have to make sure that it's run by an independent third party, preferably using open source, transparent mechanisms, etc. The worst you could do would be if the local government themselves or the national government said, right, we'll do the random selection, because no one would ever trust that. So some kind of independent, verifiably random selection process is really key. That's what we try to do with by making everything open source, etc. In terms of public perception of citizens' assemblies being legitimate, I think that just requires more and more of them to happen. We've got to the stage, for example, in Ireland, where when the public hears of another citizens' assembly, they're just like, yeah, of course, yeah, that's the way to do it. That's how they perceive now that complex societal issues should be dealt with. In other parts of the world, we're not there yet. There's lots of resistance, but for example, Macron in France has just instituted a randomly selected advisory body as part of the, I think it's called the Social Council or something. Again, it's advisory. So what does that mean? Are they actually going to be tied by that? But slowly we're getting to the stage where these events are happening more and more, and people are going, yeah, citizens' assembly, of course that's the way to make a complex political decision where vested interests are pulling in different directions. But yeah, there's no, how to make it impactful is really hard.
Pessoal, nós temos muito trabalho pela frente. Quem quer puxar, todos aqui que vão nos ajudar a puxar essa onda deliberativa. Alexandro, vou deixar para você fazer as considerações finais, mas eu gostaria só de mencionar que nós temos as perguntas ainda, algumas perguntas, Leonardo Almeida, a Cristina Helena, Armando de Negri e o Maurício Merria, que nós vamos enviar para o Brett, ele vai responder por escrito, e nós também podemos continuar essa conversa, mas eu queria, Alexandre, por favor. Verdade, Silvia. Eu acho que vários assuntos aqui viraram fagulhas, né, que a gente vai precisar cuidar, fagulhas de esperança, né, que a gente vai precisar cuidar nesse processo tão interessante que a gente está começando com o Polo, né, e gerando a possibilidade de a gente experimentar essa inovação. E eu acho que também, assim, fico pensando como brasileiro, nos dois elogios que o Brett fez à nossa capacidade de inovação democrática, né? De fato, nós já tivemos, Brett, tempos mais felizes na nossa democracia, em que a gente estava fervilhando de inovações, né? O orçamento participativo foi uma tecnologia que a gente conseguiu inventar e utilizar no país, em grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas a gente vive um momento de influxo, né, democrático, em que a gente está com muita dificuldade de acertar o passo de novo, mas ouvir você falar ajuda a gente a ter esperança, né? Eu sempre digo que o Brasil, a democracia brasileira, é maior e melhor do que os seus atuais líderes. Então, a gente vai conseguir, sim, retomar o florescimento dessa nossa democracia. Eu acho que a gente hoje, aqui ouvindo as pessoas que estão conosco no Polo, a gente enxerga caminhos, né? Então, muito obrigado. Eu acho que isso é um sopro de esperança mesmo. E dois comentários breves que eu queria fazer tem a ver com a capacidade do Poder Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, ser uma espécie de enzima para essas iniciativas, porque eu acho que cabe, no atual modelo do nosso legislativo, ter inovações como essa funcionando dentro, a Câmara ter momentos em que ela chama mini públicos, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional. Então, acho que a gente tem que explorar essa aproximação com o Legislativo, acho que é muito importante. E acho que o segundo destaque que eu faria é a conexão disso tudo que a gente está falando com o processo de educação política para a cidadania, né? Quando veio a pergunta sobre as capacidades para participar de uma inovação democrática como essa, ou quando o Bruno faz a pergunta sobre as juventudes, acho que isso acende para nós uma luz que deve ser olhada com muita atenção, do processo de participação através do mini público e do sorteio, também como um processo educativo. Quer dizer, as pessoas que participam de uma experiência de mini público também estão aumentando o seu grau de letramento político, a sua capacidade cívica. Então, o ganho não é só para a democracia ou para as decisões que vão ser tomadas. O ganho também é na capacidade cívica de cada pessoa que participa ali daquela iniciativa. Então, talvez que a gente possa olhar para essa dimensão educativa do processo de mini público e aí tentar conectá-la com, por exemplo, as nossas políticas educacionais, com as nossas escolas, sobretudo as escolas de ensino médio, em que estão as juventudes, as nossas universidades. Acho que a gente tem uma potência aí na conexão com a educação, né? No mais, Silvia, é só agradecer, né, assim, a delícia que foi a conversa. Prova disso é que todo mundo queria conversar mais, queria fazer mais perguntas para o Brett, queria ouvir mais das coisas que ele já aprendeu, dos insights que ele tem, e quero agradecer por ter sido chamado aqui para participar como mediador junto com você. Uma delícia, quero voltar sempre. Brett, gostaria de falar a palavrinha final? Thank you. I hope we can inspire some democratic experimentation, and that can lead to democratic change. I think everywhere in the world is seeing similar problems, and hopefully this can become part of the solution. Thanks. Gente, eu também queria agradecer muito. Para nós
do Delibera Brasil. Queria agradecer aos meus colegas do coletivo que fazem todas as nossas iniciativas acontecerem, a equipe do Decidadania, o Polo, os membros do painel, todo mundo que está ajudando a gente, e também o pessoal aqui do Estúdio Comunica, da The Drake, que, na tradução. Então, gente, muito obrigada e vamos continuar no diálogo e na conversa. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite. Oi. Oiê. Uau. Não quer chamar a galera para cá? Um atraso no começo, viu? Mas era a Imagina, primeira vez você que o entrou na Milton hora Leite... certíssima. Não, você mais do que compensou com o seu brilhantismo, sua sensibilidade. Nossa, não Foi quero muito fazer bom. nada mais sem você, Alexandre. Não, vamos junto, vamos junto. Primeira vez que o Milton Leite ia me receber, eu precisava ir, gente. Porque... Puxa, nós atrapalhamos de alguma maneira? Não. Eu só tomei aquele chá de cadeira, né? Meia hora. Bom, vou ficar aqui, porque senão só daqui a 2 meses, né? Isso foi ótimo. Cássia, parece que você mandou muito bem. O pessoal falou que você, a Marina Elu falando, ó, e você lá correndo. Ô, Sil, Oi. eu vou mandar esse link para o resto da equipe que está lá no Facebook para eles virem para cá, pode ser? Tá bom. No YouTube, né? Quem estava lá pelo YouTube. Tá bom. Deixa eu achar, cadê o raio do link agora? Mas Mas vai falando Alexandre, aí. se você precisar sair, fique à vontade. Mas, nossa, a transmissão foi encerrada. Era isso que eu ia perguntar. A gente estava aqui, ao vivo, falando essas coisas todas? Acho que não, né? Mas tem um delay considerável. Eu coloquei um pouquinho atrasado, mas assim que você se despediu do Brett, eu já encerrei a transmissão. Não tem nada, não falamos nada demais. Estava tudo ótimo. Não, é assim que você se despediu dele, deu tchau, eu já... Tem um delay bem grande. Não, terminou com a fala do Brett. Isso. Show. Então, coloquei aqui no chat só para enfatizar. Obrigado, viu? Um beijo. Obrigada. Ó, vamos nos encontrar e vamos fazer acontecer esse legislativo deliberante aí, hein? Vamos fazer. A Marina junto, vamos fazer. Obrigada, querido. Tchau. Bom descanso. Cássia, obrigada também, se você quiser. Eu vou... Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Eu achei que eu estava na sala errada de novo, porque eu falei um montão sozinha mais cedo. Gente, muito obrigada. Eu vou me retirar. Qualquer coisa, eu estou no grupo ainda, por enquanto, se ninguém me tirou. Muito, agradece a turma lá da equipe, a Simone e as colegas lá. Agradeço. Muito obrigada, gente. E parabéns pelo evento. Foi bem bonito. Ô, Cacilda. Nossa, eu estava louca para ver como é que estava rolando no YouTube, gente do céu. Fiquei aqui nos dois, né? No Zoom e no YouTube, para ver se estava rolando bem, mas em alguns momentos eu perguntei para as meninas, e aí, como que está acontecendo? Mas ficou super bacana. Parece que rolou bem, né? Sim. Alguém conseguiu entrar lá e olhar, não? No YouTube? Não, as meninas estavam falando... A Patrícia estavam lá, né? A Patrícia e a Fé estavam sempre reportando que estava tudo bem. Você botou aqui o link? Estou tentando copiar esse link que está invocado. Não, mas elas têm, é só elas entrarem. Pessoal do estúdio, a gente pode ficar aqui ou vocês preferem que a gente migre para outro lugar? Porque os coitados também estão, a gente está alugando o Zoom deles. A gente está pendurado neles. Vamos para outro, vamos para Tem problema não, gente, fica à vontade aí. Se quiser, a gente tira o fone do ouvido e deixa vocês à vontade aí. Não, a gente está curtindo aqui o pós. Só uma celebraçãozinha aqui, foi muito bom, deu tudo certo, o TED Talk, bonitinho. Alguém reclamou da legenda, que estava pequena. Será? A legenda do vídeo? No YouTube,
Poxa, eu peguei aquela legenda até do meu celular, tá até maior do que se fosse transmitida pelo YouTube do Google Chrome. Eu tô aqui com o YouTube aberto ainda. É que assistir no celular é chato sempre, né? Não, então, eu gravei o vídeo com a legenda pelo celular, que a legenda fica até maior. Então, se a gente tivesse transmitido pelo YouTube, ficaria menorzinho ainda. Você pode parar de gravar agora, Mayara. Você está gravando? O meu está aqui, recording.